Voltamos com Rede Notícia em transmissão simultânea pela TV Horizonte, também pela América FM nos 107,1 e na Cultura M nos 830 kHz. Hoje nós vamos conversar com o deputado estadual, presidente do PT em Minas Gerais, o deputado Cristiano Silveira. Muito obrigado, deputado, por ter atendido o nosso convite e estar hoje aqui com a gente para a gente poder falar. Acho que o grande tema é o Propag. E eu já vou começar com uma baita de uma provocação. Na semana passada, o vice-governador de Minas Gerais, Matheus Simões, concedeu uma entrevista exclusiva à Adriana Ferreira, aqui no Rede Notícia, e ele disse que todos nós sabemos que todo o processo de criação do Propag foi uma construção feita pela base do governo Lula, por vocês, deputados estaduais, e pelo PT. E ele disse que a oposição em Minas Gerais quer mais atrapalhar do que resolver. Como que o senhor vê essa declaração do vice-governador? Mais uma bobagem, né, para a coleção dele. Então, um grande colecionador de bobagens. Parece que agora não bastava só o governador, mas ele também quer se inspirar nesse mesmo estilo de fazer política. Eu acho que a memória do vice-governador, ela precisa ser refrescada. Vamos lembrar que durante todo o primeiro mandato de Romeu Zema, André, eles passaram o tempo todo flertando com o regime de recuperação fiscal. Base do governo Bolsonaro, aliados do governo Bolsonaro, e nunca o governador ou vice-governador tiveram à disposição de discutir a dívida de Minas Gerais. O que aconteceu durante os 4 anos foi que Minas aumentou e muito a dívida. Zema entra para a história desde quando Minas começou a ter problema de endividamento como o governador que mais aumentou a dívida. Nós estamos falando aí de quase 190 bilhões. Então, ao mesmo tempo que ele faz a propaganda institucional do governo, dizendo que colocou o Estado nos trilhos, né, é também o mesmo período que aumenta a dívida de Minas Gerais com a União. E aí a gente fazer essa pergunta, olha, vocês estão flertando com o regime de recuperação fiscal que vai impor arroxo para o servidor, que poderá criar desassistência nas políticas públicas, teto de gasto, e um conjunto de medidas que nós vimos que no Rio de Janeiro não deu certo, Rio Grande do Sul também não deu certo, inexequível. E nunca pensaram alternativa. Imediatamente o presidente Lula foi eleito, nós iniciamos o movimento. Aí nós dizíamos, nós somos críticos ao regime, mas temos que colocar alguma coisa no lugar. Não dá para ser contra só por ser contra. Toda vez que você diz que algo não serve, e aí isso foi repetido pelo Matheus Simões, inclusive na audiência que ele teve na Assembleia para apresentar, né, a proposta do Propag, eu disse, não, mas nós queríamos aquela proposta porque era a única que tinha. Claro, foram incompetentes, não conseguiram pensar alternativa, e durante o período nós iniciamos uma discussão entre nós, levamos a discussão para o presidente Tadeu, levamos a discussão para o senador Rodrigo Pacheco, e aí tivemos o Propag. Então, quer dizer, eu acho que o vice-governador está esquecendo quem realmente fez a concepção de uma alternativa para discutir a dívida dos estados, e aí incluindo, evidente, Minas Gerais, em detrimento ao regime de recuperação fiscal, que era o que eles queriam. O deputado, o governo de Minas tem alguns ativos prioritários, CEMIG, Copasa, Codenge, Codemig, e o vice-governador afirma que dependendo do valor, né, que for dado pelo governo do estado, é possível se dispor de 1 ou 2 ativos e preservar o restante, né, da lista que é muito extensa. Vai dar tempo de mensurar o valor? Há um pedido de prioridade, né, para que o BNDES agilize esse pedido, mas o BNDES diz que não tem condição de fazer essa avaliação num curto espaço de tempo. Mas o prazo está curto, né? É até dezembro para fazer a adesão, mas até outubro já tem que ter os projetos todos aprovados. Mas aí é o seguinte, o secretário de Planejamento teve na Assembleia ontem, na Assembleia Fiscaliza, e confirmou o que a gente já vinha dizendo. Ainda que você não tenha o que nós vamos chamar de cenário ideal na lógica do Estado para sua capacidade, né, de cumprimento com as obrigações dentro do Propag, de fazer o aporte de 20% desse valor imediatamente, ainda assim a gente já dizia que fosse 10%, ou se não fosse nenhuma entrada nessa negociação, só o fato de você já ter um juro menor, né, uma condição de cálculo da amortização da parcela e o prazo que se dilata, a composição de investimento que você faz em algumas áreas, o governo vai entender isso como amortização também da parcela dessa dívida, já é muito melhor do que o que era o regime de recuperação fiscal. Então, ontem, alguém podia dizer o seguinte, você fala da oposição. O secretário de Planejamento confirmou, não, o que nós queremos dizer é o seguinte, que se não tiver os 20%, ainda assim nós vamos aderir, porque é melhor do que o que tinha no regime de recuperação fiscal. Mas o 20% é o que vocês trabalham, né? Também. Eu vejo, por exemplo, que se você não consegue avaliar tudo, avalie aquilo que você entende que é prioritário e é que é mais tangível.
Por exemplo, nós vamos ficar discutindo com o governo federal se ele quer um determinado imóvel? Eu não vejo isso. Olha, a SPU, Secretaria de Patrimônio da União, né, aqui é a Superintendência de Minas Gerais, nesse último ano passado, esse ano, o que ela fez de entrega de imóvel da União não foi brincadeira. A União está desfazendo seus próprios imóveis, porque tem custo você mantê-los se você não tiver ali uma função pública, de interesse público que esteja sendo executada. Aí, vamos entregar o UENG. O governo não quer saber de UENG, o governo não quer saber de universidade, o governo quer saber o seguinte, o que é relevante do ponto de vista de ativo para ele poder fazer esse encontro de contas, vamos chamar assim. A Codemig, por exemplo, o próprio governo do estado já disse algumas vezes que nos cálculos dele, né, e também de algumas grandes instituições financeiras do mercado financeiro, que ela valeria em torno de 6 bi de dólares. Se for isso, a Codemig já resolveu o problema dos 20%. Você acha que pode ser essa a solução? Acho que pode. Acho que o governo teria interesse, porque é uma empresa superavitária, que tem um ativo interessante, né? A questão do nióbio, que é um que a gente chama das terras raras, né? Para componente eletrônico, satélite, telecomunicação, enfim, por aí vai. Então, a Codemig pode ser a saída sem que você tenha que entrar na discussão que tem um nível de polêmica maior que CEMIG e Copasa. O governo sabe disso. Ele quer aproveitar a oportunidade da discussão do Propag, que prevê, por exemplo, federalização das empresas, para poder tentar trazer isso de novo para essa agenda. Ele já tinha feito isso lá atrás, quando encaminhou a PEC para nós. Você acha que né? até na última reunião que houve no BNDES, que o vice-governador participou, houve essa possibilidade, solução do governo dizer que poderia fazer algum tipo de auditoria, algum tipo de levantamento externo para poder apresentar para o BNDES e o BNDES fazer esse tipo de avaliação. Você acha que dentro da possibilidade de não haver o prazo execuível do BNDES fazer a avaliação, por exemplo, da Codemig, e vir uma outra avaliação como essa, você acha que vocês, deputados, podem votar essa adesão e a liberação da Codemig ser federalizada? Acho que sim. Da Codemig eu percebo que nós não temos grandes divergências sobre esse ativo, né, na negociação. Qual que é a principal divergência hoje? É CEMIG? Copasa. Né? Copasa existe um entendimento até por parte do governo federal que não seria interessante, não. né? E a CEMIG, qual é o problema? Nunca foi do perfil do governo federal trabalhar com empresas de saneamento, ele nunca teve isso. Agora, companhia de energia, sim, né? A própria Eletrobras, recentemente. E a CEMIG teria um papel estratégico até da participação do governo na Eletrobras, porque ela também tem ativos ali, né? Então, isso faz mais sentido. A resistência que tem aí é do ponto de vista do consumidor, do interesse da população, porque os estados que fizeram privatização das suas empresas, das suas estatais de energia, é colapso. Quando nós começamos o mandato, nós trouxemos aqui a CPI, que estava investigando o processo de privatização da Companhia de Energia lá em Goiás, e que era um caos. Falou, olha, o tempo de atendimento piorou, os custos para a população aumentou, tarifa também ficou pior. Então, quer dizer, foi tão ruim que o Caiado pegou e rescindiu o contrato e agora eu acho que colocou a Equatorial lá dentro para poder substituir a empresa que lá estava. São Paulo, nós vimos o que aconteceu em São Paulo, tendo apagão. Então, a gente sabe que é interesse da população. Por que eu falo isso da CEMIG, André? Quando você pega assim, o que é a CEMIG? Mas a CEMIG também é uma empresa que tem a participação do Estado. Ainda assim, ela está entre as melhores empresas do Brasil no seu ramo. Quando você olha, por exemplo, o que o mercado fala sobre a CEMIG, é recomendação de compra. O tempo todo as ações, com preço-alvo de não sei quando a ação. Então, ela é superavitária. Eu vou te falar que o Estado hoje sobrevive um pouco do que ele tem de participação nos lucros das suas estatais, que tirando isso, a capacidade de investimento do Estado era quase nula. Existe só para a gente fechar esse bloco, existe uma visão diferente entre dois ramos do próprio governo federal em relação à CEMIG. O ministro Alexandre Silveira queria a incorporação, a federalização da CEMIG da maneira como a CEMIG hoje está. Só que isso deveria ter um pagamento de um valor para que as compras das ações que não são do Estado deveriam ser compradas pela União. O ministro da Economia, Fernando Haddad, a ministra da Fazenda, Fernando Haddad, não concorda, segue o modelo que o governo do Estado daria, que é a famosa transformar a CEMIG num corporation. Você acha que isso é viável? Como é que poderia se fechar essa história? Esse aí é mais um dos componentes que eu enxergo de complexidade da CEMIG entrar na discussão do Propag. Porque não se trata somente, vamos falar assim, do componente de lógica ideológica que seja, né? Eu não acho que serviço essencial estratégico tem que estar na iniciativa privada. Acho que o Estado tem que cuidar do que foi estratégico. Eu não sou daqueles caras que acham que o Estado tem que cuidar de tudo, né? Estatizante, aquele Estado gordo que cuida das coisas. Não, mas eu acho que serviços essenciais estratégicos tem que ser um pouco com o Estado cuidando. Além disso, você vai para implicadores também legais, porque a CEMIG não tem só o Estado como sócio, né?
E você sabe que quando você vai fazer esse tipo de operação, o mercado também, os outros acionistas, os minoritários, também têm direito protegido pela CVM. Então, não é tão simples. É por isso que eu repito que, e o presidente Tadeu tem essa compreensão, porque você vê que nós temos 14 projetos do Propag. E eles não estão em pauta. Ainda não, porque nós estamos iniciando por aquilo que tem um nível de divergência menor. Okay. De entendimento maior. Por exemplo, hoje nós vamos votar 2 projetos. Um que fala da securitização, né? Que é que o Estado tem de recebível de crédito, de pagamento, né? De consumidor, de contribuinte. E isso seria dado também, caso a União aceite, como uma parcela do pagamento do Propag. A União vai avaliar esses ativos, né? Também não vai querer título podre, né? Falar, pô, isso aqui não tem lastro, né? Mas tem muita coisa que é interessante, eu acho que vai entrar na discussão. E também uma parte também do que a gente pode traduzir num pequeno encontro de contas da questão previdenciária, né? Que tem o Estado juntamente com o regime geral. Então, tem também algo a receber que poderia entrar nessa composição. Então, olha, você tem essa questão da questão previdenciária, você tem ativo a receber de crédito que o Estado tem a receber, você tem ainda em torno de 7 bi daquela questão ainda da Lei Candir, que o Minas Gerais ainda tem a receber. A Codemig tem um nível de divergência muito menor, então ela pode caminhar melhor do que CEMIG e Copasa. Então, o Estado ele tem algumas cartas na mão que dá para avançar. Se o secretário está dizendo, olha, acho que a adesão nós temos que fazer ainda que não atinja, né, o ideal dos 20%, porque a condição ela já é melhor, ainda assim há algumas questões que nós podemos aprovar, votar aqui com celeridade, porque nós não temos grande divergência. E aí o Tadeu, de forma inteligente, conversou com os líderes, olha, dentro dos projetos, vocês acham que isso aqui dá para caminhar? Dá para caminhar. E está caminhando, passou nas comissões, hoje nós vamos para plenário, às 14 horas vai ter votação. Então, quando o vice-governador fala esse tipo de coisa que a gente começou aqui em entrevista, eu acho que é muito desleal da parte dele, sabe? Nós estamos tentando buscar a solução para resolver o problema da dívida do Estado, que eles aumentaram, como ninguém nunca fez na história de Minas Gerais, quando eles ficaram quietinhos, e agora tentar dizer que há uma indisposição. Nossa, não é verdade. O presidente Tadeu tem liderado isso de forma muito séria, né? A gente vai voltar a conversar sobre esse assunto, a gente tem que fazer um rápido intervalo e a gente volta conversando com o deputado estadual, presidente do PT aqui em Minas Gerais, Cristiano Silveira. Estamos de volta em Belo Horizonte, 12h e 52 minutos. Vamos continuar a conversa com o deputado estadual Cristiano Silveira. Cristiano, vamos começar falando sobre eleições 2026. O PT está num processo interno de novas lideranças, de eleição de novas lideranças, o senhor presidente da legenda, e o que a gente vê nos bastidores, e o que entra de notícia, o que vem de informação para a gente, que o bicho está pegando fogo no PT mesmo. É isso mesmo, deputado? A gente pode dizer isso? Tem que haver um processo de pacificação dentro do partido para que o partido possa seguir unido e forte para a eleição em 2026? Porque vai precisar do PT forte aqui para garantir o Lula. Vai precisar, André. Eu quero lembrar que a última eleição presidencial eu coordenei como presidente, né, junto com a nossa direção, o deputado Reginaldo Lopes era o coordenador da campanha. O único estado do Sul e Sudeste que o presidente Lula venceu, e Centro-Oeste, foi Minas Gerais, né? E aumentamos a bancada de deputado estadual de 10 para 12, deputado federal de 8 para 10, né? Então, quer dizer, fizemos o dever de casa. Para a próxima eleição vai exigir da gente também algum nível de unidade. Qual que é o problema hoje no PT? Que você tem 2 grupos, os bombeiros e os incendiários, né? Então, tem gente que no processo de disputa do PT, ao invés de tentar construir diálogos e um pouco mais de entendimento, para a gente ter um processo interno mais tranquilo, né? Não que seja problema o PT, porque o PT, seus 45 anos, sempre teve suas correntes, sempre teve disputa, isso é da nossa natureza, né? É o que faz também o partido ter vida interna, ter uma vitalidade. Agora, quando esse nível de disputa se torna, vamos chamar de fratricida, que aí você, como diz assim, você tem uma disposição de brigar mais com seu companheiro do que você tem com a extrema-direita, que está muito forte em Minas Gerais, por um acaso, né? Isso tem que ser dito. Aí você começa a virar o PT do sonho do seu adversário. Fala assim, não precisa preocupar com o PT, não. Eles gastam tanta energia e saúde brigando entre eles que nós vamos tocar a vida aqui tranquilo. Então isso me preocupa. O nível de disputa que está hoje no PT, especialmente para algumas pessoas que estão na estrutura da direção nacional do PT, de controle lá, com relação especial a Minas Gerais, tem me preocupado com que isso pode deixar de sequelas e consequências para a eleição. Ainda em 2026, e agora falando sobre uma declaração até mesmo do governador Romeu Zema, falando que a prioridade dele é combater o PT em nível nacional e também aqui estadual, sendo que, para isso, ele até mesmo retiraria a possibilidade de candidatura dele. Como que o senhor vê isso? De retirar que é presidente? A candidatura, sim. Primeiro que ele não é viável, né? Ele está na fila do pão, ele é o último, né? Todos os outros candidatos, porque nós estamos vendo nas pesquisas, pontua melhor.
Então, ele vai ter que ver o que sobra para ele nesse processo. Então, eu acho que ele não vai retirar porque ele vai fazer um gesto, vai retirar porque não vai ser viável, né? Até porque o governo dele agora começa a ter problemas, né? Porque, gente, vamos lembrar, né? O Zema 1, candidato Zema, era o cara do discurso da antipolítica, que não ia receber salário, que não ia usar aeronave, que era contra luxo, mordomia. O cara fez tudo diferente. Eu sou contra o aumento de imposto. Aumentou o imposto, aumentou o ICMS, taxa da blusinha, né? Agora o povo do cartório está bravo, do setor está bravo com o aumento do cartório. Aí agora ele falava o seguinte, não vai ter privilégio. Porra, isenção benefício fiscal para os amigos, mas privilégio não existe. Eu não vou receber salário, aumento para o próprio salário, 300% de aumento para si próprio. Então, vai desmistificando isso, sabe? E agora entrou numa vibe também o seguinte, olhando para 2026, parou de governar e quer virar youtuber. Eu vou comer banana, eu vou xingar, pegar bebê reborn, eu vou xingar fulano, eu vou brigar com um passarinho, eu vou brigar... os trem de maluco, né? Então, acho que esse formato também, ele começa também a se deteriorar. Então, acho que o Zema é o seguinte, se o objetivo dele é combater, enfrentar o PT, comprovação da nossa força, comprovação de que somos nós mesmos que damos conta de fazer esse debate assim, né, com a extrema-direita, com essa pauta neoliberal e a turma que fleta que faz. O Zema chegou ao ponto seguinte, eu estou doido para virar o bebê reborn do Bolsonaro, né? Tomara que ele me adote com o bebezinho reborn dele, né? Para poder ser herdeiro do espólio político dele. E o que ele tem feito? Inclusive chegou ao ponto, cara, numa entrevista, de engasgar com o jornalista sobre ditadura. Se teve ditadura ou não teve, o que você acha? Eu não sei, não sou historiador, quer dizer, não quero falar sobre isso. Pô, virou vale tudo eleitoral. Eu tenho lado. Se for para me vencer, eu vou vencer com as coisas que eu acredito, sempre acreditei. Se for para me perder, vai ser não há conveniência de momento para poder ter viabilidade eleitoral. Então virou isso. Bem rapidinho a última. Ontem, o presidente Lula começou a voltar, aliás, desde semana passada já vem falando isso, que a grande tem que se movimentar para ter maioria no Congresso, especialmente no Senado. Nós temos 2 vagas para o Senado aqui. O PT tem um nome forte para concorrer ao Senado em Minas Gerais? Temos um nome forte. O deputado Reginaldo Lopes, né? Sempre é lembrado como um nome forte, sempre está entre os deputados mais votados do partido, teve uma visibilidade muito grande com o debate da reforma tributária, e isso o tornou ele um quadro não só, né, dos movimentos sociais, da base de esquerda partidária, mas um quadro que dialogou com todo mundo, dialogou com o agronegócio, dialogou com o setor empresarial, dialogou com o comércio. Então, é uma liderança bem ampla. Toda pesquisa que você faz, Reginaldo, vai ter ali seus 12% a 15% de arrancada, de saída. Então, dentro do contexto de 2 vagas, é um possível nome, não o único. Outros nomes poderão surgir, a gente vai considerar, mas eu creio que, sendo 2 vagas, é importante que o PT tenha candidato. Nós vamos reivindicar mais tempo de entrevista, Com né, certeza. Obrigado, deputado. Obrigado, gente. Disposição. Obrigado, deputado, pela presença. Imagina. Porque Obrigado. o Rede Notícia termina aqui, né? A gente agradece a sua companhia. Você que está nos assistindo, nos ouvindo, não se esqueça de acompanhar as nossas redes sociais. No Instagram, a gente está no @TV Horizonte Oficial, no @Rádio América Oficial. E o Rede Notícias também está no YouTube. Essa entrevista mais tarde você pode acessar lá no nosso canal Rede Notícia TVH. Também acesse o canal da TV Horizonte no YouTube, no TV Horizonte Oficial. Agora você fica com o Júnior Brasil, Bola na Rede. Hoje tem seleção e as repercussões desse jogo que pode garantir o Brasil na Copa. O Rede Notícia volta amanhã, ao 12h.